dia. Hoje o assunto será oração subordinada adverbial e nós vamos aí trilhar através de todas as faces desse tipo de oração, né? Que é uma oração que vai passar uma ideia de circunstância, ou seja, ela vai assumir a função de um advérbio. Logo, elas terão como função sintática adjunto adverbial. Então são orações que estão ali interligadas com essa ideia de circunstância, como, onde, porquê, tudo bem? E o primeiro tipo de oração subordinada que veremos hoje serão as subordinadas causais, tá? Como o nome já diz, as subordinadas causais são aquelas que passam a circunstância de causa, que é o motivo ou a razão para que algo aconteça, tudo bem? Então, aqui o primeiro exemplo. O tambor soa porque é oco. Ora, o tambor só soará porque antes de soar, ele era oco. Ou seja, a causa do tambor gerar o som é porque ele é oco. Então, a primeira característica da causa é a causa sempre estará acontecendo antes da oração principal. Ou seja, ela é uma ação, ou circunstância que ocorre antes da outra situação. Por isso, nós podemos falar que a oração subordinada causal ela é dividida em causa e consequência. Sempre vai haver uma causa e uma consequência por conseguinte. Então, porque é oco, é a causa. O tambor soa é a consequência dele ser oco. Tudo bem? Seguindo. Como estivesse ferido gravemente, não suportou a cirurgia. E aí, se você estiver na dúvida, você vai se perguntar o seguinte: o que aconteceu primeiro? Ele se ferir gravemente ou não suportar a cirurgia? Ora, ele não suportou a cirurgia porque antes ele foi ferido gravemente. Tudo bem? Então, se você determinou que estar ferido gravemente aconteceu antes, essa daqui será a sua causa e a outra oração será a consequência dessa causa, dessa circunstância. Tudo bem? O que ocorre muito, principalmente por conta das conjunções que, porque e pois, é confundirmos, né, as orações subordinadas causais com as orações coordenadas explicativas. E aqui há algumas diferenças, existem alguns bizus, né, alguns detalhezinhos que podem te ajudar, né, nessa desmistificação do que é o que e do que não é. Vamos olhar aqui duas orações bem parecidas. Olha essa primeira aqui, ó. Choveu aqui porque a calçada está molhada. A calçada está molhada porque choveu. Quando a gente analisa a primeira oração, a gente consegue determinar algumas coisinhas. Primeira coisa, eu estou afirmando choveu aqui, certo? Porque a calçada está molhada. Eu estou pressupondo que choveu porque eu olhei a calçada e ela estava molhada, certo? Agora eu te pergunto, a calçada estar molhada causou a chuva? Não, né? Pelo contrário, ela se molhou por conta da chuva. Então, eu posso dizer que toda essa oração aqui, ela é consequência da chuva e não a causa da chuva. Ela não causou a chuva, ela é uma consequência. Logo, se a minha oração, que é introduzida por conjunção subordinativa adverbial, não é a causa, já é o primeiro indício que ela não é uma oração subordinada causal. Primeiro indício. Segundo indício, toda vez que houver, né, essa coisa do achismo, né, de uma dedução lógica, não será causal. A causa é um fato específico, é algo que eu tenho uma certeza de que ela vai acontecer, não é uma hipótese, tudo bem? Eu não posso dizer que é uma causal. Agora olha a segunda oração. A calçada está molhada porque choveu. Agora, nós temos novamente aqui a conjunção porque, introduzindo o verbo chover.
Aí eu pergunto para vocês, a chuva foi a causa da calçada estar molhada? Sim. Então, nesse caso aqui, eu tenho conjunção subordinativa adverbial causal, porque a conjunção aqui introduz a causa da oração principal, ou seja, choveu primeiro e depois a calçada ficou molhada. Diferente do exemplo anterior. Então, muito cuidado, porque você pode ter aqui o porquê com valor explicativo e aqui um porquê com valor causal. Tudo bem? Outra característica que difere a causal da explicativa é que as explicativas, se estiverem antecedidas de verbo no imperativo, né, esse verbo no imperativo ele vai marcar uma explicação. Então, se eu tenho um verbo e ele está no imperativo, não precisa nem pensar muito, não pode ser causal, só poderá ser explicativo. Tá bom? Aproveita para tirar um print da tela com os exemplos e vamos para o próximo tipo. Consecutivas. Orações que vão exprimir consequência ou resultado de uma ação que já foi executada anteriormente. Então, olha só. Isso é tão prazeroso que me vicia. Isso é tão prazeroso que me vicia. Porque ele é uma conjunção recorrente dentro das consecutivas, tudo bem? E esse que pode vir acompanhado de tão, tanto, tá? Como também vir sozinho, ok? Então, isso é tão prazeroso que me vicia. Então, uma das características seria a presença do intensificador, né? Tão, tanto, junto com o que? Lembrando que às vezes esse tão aqui, ou tanto, pode estar implícito. Por exemplo, chovia que é o diabo. Chovia que é o diabo. Chovia tanto que é o diabo. Tudo bem? O presidente... vamos voltar aqui. A oração subordinada em vermelho, ela está me dizendo qual é a consequência dessa coisa ser tão prazerosa. A consequência de ser tão prazeroso é que me viciou. Então, diferente da causa, a consequência acontece depois, né, do assunto aqui. O presidente não melhorou a vida da população, de modo que se sentiu enganada pelas promessas. Então nós temos aqui, o presidente não melhorou a vida da população. Essa foi a primeira atitude do presidente. Tá? De modo que se sentiu enganada. Quem ficou enganada? A população. Tá? Se sentiu enganada pelas promessas. Então, a consequência do presidente não ter melhorado a vida da população foi essa população se sentir enganada, tá? Deixada de lado pelas promessas do seu presidente. Amém? Então, vamos lá. Nós fizemos um barulho que incomodava a todos e nós fizemos um barulho que ninguém conseguia conversar. Duas orações, duas classificações diferentes. Por conta do que ser uma conjunção recorrente dentro das consecutivas, ele pode se confundir com outras orações, principalmente com orações subordinadas adjetivas, tá? Restritivas, porque restritivas não usam vírgula. Nós fizemos um barulho que incomodava a todos. Macete, substitui esse que por um pronome relativo. Nós fizemos um barulho, o qual incomodava a todos. Percebe que esse que está substituindo a palavra barulho? O barulho incomodava a todos. Então esse que aqui está um pronome relativo com o papel de sujeito, em função sintática de sujeito. Agora olha aqui embaixo. Nós fizemos um barulho que ninguém conseguia conversar. Esse que não é um pronome relativo, porque ele pode ser substituído por nós fizemos um barulho tão grande que ninguém conseguia conversar. Lembrando que esse que, conjunção subordinativa adverbial consecutiva, ele pode ter junto de si esse intensificador de forma implícita, ou seja, escondido, pré-entendido, que você leu ali e, opa, eu acho que tem um intensificador aqui, porque eles estão fazendo tanto barulho que ninguém consegue conversar, é um barulho excessivo, tá bom? Então está implícito.
Então, a gente fecha consecutivo e vamos para condicionais. Gente, o nome já te dá a dica sobre o que se fala. Condicionais passam a ideia de condições. São aquelas orações que vão te dar essa ideia que para que algo aconteça, eu preciso preencher um requisito. Vamos lá. Chegaremos hoje, salvo se houver imprevistos. Então, a condição para chegarmos hoje será a não ocorrência de imprevistos. Se o conhecesse, não o condenarias. Ou seja, para que não o condenes, é necessário que o conheça. Então, a condição para não condenar é conhecer. Que diria o pai se soubesse disso? Então, a condição para que o pai dissesse algo era saber sobre isso. Tudo ficará bem, desde que façamos nossa parte. Então, a condição para que tudo fique bem é que façamos todos a nossa parte. Tudo bem? Então, é claro, conhecer as conjunções ajuda. Então, a dica é, volta lá na aula de conjunções, dá uma lida nas conjunções. Se eu não me engano, eu passei algumas tabelas de conjunções para vocês. Na apostila de vocês tem tabela de conjunção. Dá uma lidinha lá, ajuda a conhecer as conjunções. Porém, com orações subordinadas adverbiais, o mais importante é você olhar para a oração e entender o sentido que ela está te passando. Chegaremos hoje, salvo se houver imprevistos. Você, olhando a oração como um todo, você percebe que ela está passando ali um sentido de condição. Tudo bem? Isso vale para as causais, para as consecutivas, para todas as orações subordinadas. É importante que você leia e tente identificar o sentido dela como um todo. Tudo bem? Próximo tipo. Subordinadas concessivas. Essa aqui é de longe uma que causa bastante confusão. Principalmente na hora de você identificar que ela é uma concessiva. Então, o bizu que eu dou é, nessa aqui em especial, você grava as duas conjunções principais que a definem, que são a conjunção embora e conquanto. Essas duas conjunções, elas são campeãs também quando aparecem na prova para poder marcar uma oração subordinada concessiva. Então, se você não entender a ideia dela, hoje grava a conjunção, porque pode te ajudar a entender essa ideia de concessão. A concessão, ela parece muito com a adversativa, que é a coordenada. Ela passa uma ideia de oposição, de contraste. Mas esse contraste, eu posso dizer, ela é uma ação que se concede ou se permite em oposição à outra, a principal. Então vamos lá. Por pior que esteja a sua vida, não desista de estudar. Então vamos lá. Não desista de estudar, por pior que esteja a sua vida. Percebe que essa oração inteira aqui, ela dá um contraste com o fato de desistir de estudar. Então, por mais que esteja ruim, não desista. Vamos lá? Tínhamos que comer sempre um pouco de tudo. Olha a oração principal. Tínhamos que comer sempre um pouco de tudo. Então aqui a oração está dizendo que eu precisava comer. Precisávamos comer. Conquanto isso fosse uma tarefa difícil. Olha como é que há um atrito, né? Eu tinha que comer muito, em contrapartida, era difícil conseguir essa comida. Por exemplo, eu adoro chocolate, embora não os coma todo dia. Então, por mais que eu goste de chocolate, eu não como eles todo dia. Então, é uma quebra de expectativa. Se eu amo chocolate, a ideia é que eu comesse todo dia, né? É uma comida que eu mais gosto, então eu sempre tenho por perto. Porém, a concessiva, ela quebra essa expectativa. Por isso que eu falo que é um contraste, é uma quebra de expectativa. Ela, por mais que algo seja difícil, você se mantém firme. Por exemplo, embora
virem a cara para nós, continuaremos andando de mãos dadas. Tudo bem? Então eu tenho ali a situação de andar de mãos dadas e, em contrapartida, a ideia de as outras pessoas virarem a cara. Tudo bem? Admirava-o muito. Admirava-o muito. Olha a oração principal. Eu admirava certa pessoa demais. Embora não o conhecesse pessoalmente. Então, mesmo sem o conhecer pessoalmente, eu nutria uma admiração. Então, quando você fala que admira muito algo ou alguém, quer dizer que você tem uma empatia, uma certa proximidade com essa coisa. Quando eu uso o embora, eu faço uma quebra de expectativa. Que por mais que eu não conheça pessoalmente, a minha admiração é como se eu conhecesse. Tudo bem? Então, é sempre uma ideia de atrito, né? Alguma coisa, para acontecer alguma coisa, ou para algo ser, de certa forma, há uma certa dificuldade para que essa ação aconteça. Não sei se ficou claro. Vamos com calma. Por mais que gritasse, não me ouviam. Mais uma vez, não me ouviam. Essa oração por si só passa a ideia de que a pessoa fala e ninguém a escuta. Mas aqui eu boto um agravante a essa ideia. Não me ouviam, por mais que gritasse. Ou seja, eu estou gritando e mesmo assim ninguém me ouve. Tudo bem? Ora, se você grita, a lógica diz que alguém vai ouvir, certo? Porém, a oração principal aqui, ela vem quebrando a expectativa. Tudo bem? Ela se opõe, ela tem um atrito. Por mais que você grite, ninguém escuta. Tudo bem? Então, como eu falei, as conformativas passam a ideia de um acordo ou conformidade com um fato. Sim, coisa simples. Pessoal, precisa decorar muita coisa? Não, tem um bizuzinho muito bom para aprender as conformativas. É só você substituir as conjunções conformativas pela palavra conforme. Então você está na dúvida, encaixa um conforme ali. Se ficar bonito, se encaixar, fizer sentido, é conformativo. Como todos sabemos, o Brasil já é autossuficiente em petróleo. Vamos testar? Conforme todos sabemos, o Brasil já é autossuficiente em petróleo. Está vendo que todos estamos de acordo? Segundo foi noticiado por nós, a reunião do dia 13 foi cancelada. Quer fazer o bizu? Conforme foi noticiado por nós, a reunião do dia 13 foi cancelada. Mais uma. Consoante opinam alguns, a história se repete. Quer usar o bizu? Conforme opinam alguns, a história se repete. Olha que delícia. Relatei os fatos como os ouvi. Ficou na dúvida com como? Relatei os fatos conforme os ouvi. Pronto. Colocou conforme. Encaixou, parceiro. Conformativa não tem como errar. Beleza? Essa é bem de boa, bem tranquilo. Conformativas é sempre um acordo, uma ideia de... Conforme os cientistas disseram, segundo as pesquisas, de acordo com os pensadores do passado. Tudo bem? Trouxe essa ideia de acordo de um fato específico, de acordo com a visão de alguém, conforme a ideia que alguém explicou, de acordo com uma receita, conforme o manual dizia. Tudo bem? Tudo isso será conformativo. Comparativas. Essas aqui são tranquilas também. Comparativa nada mais é do que o segundo termo de uma comparação. Então, a oração subordinada comparativa é apenas a segunda parte de uma comparação, né? O segundo termo a ser comparado. Porém, existem algumas exceções, como o caso amo como a um filho, ou amo como amo a um filho. Amo a ele como amo a um filho. Tudo bem? Então, ele é comparado com um filho. O professor hoje é mais didático do que nunca foi. Tem que tomar cuidado que dentro das orações subordinadas comparativas, normalmente o verbo fica subentendido, tá? Então tem que tomar cuidado
na hora de contar a quantidade de verbos dentro da oração, porque ela vai ter esses verbos implícitos, tá? Sempre na comparativa vai ter esse verbo implícito. Existem casos de verbo implícito e existem casos de verbo explícito, tá bom? Vou mostrar daqui a pouco. Sua morada era antes um barraco escuro que uma casa humilde. Ou sua morada era antes um barraco escuro do que ser uma casa humilde, né? Que uma casa humilde fosse. Então, aqui também tem um verbo escondido, tá bom? Cuidado. Agora, olha aqui. Existem orações que o verbo vai aparecer tanto na primeira quanto na segunda oração. Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã atrai o ferro. Nesse caso, eu tenho um verbo que compara tanto na primeira quanto na segunda oração. Então, a comparativa ela sempre vai ter essa conjunção que vai estar fazendo uma comparação. Ok? E ela sempre vai indicar o segundo item dessa comparação. A segunda parte dessa comparação. Tudo bem? Essa aqui não tem muito mistério, tá? Tira o pentinho para pegar os exemplos e vamos terminar. Subordinada, adverbial, final. Ou as orações subordinadas finais. Gente, final vem da palavra finalidade, né? Então, essas orações elas vão expressar a finalidade de algo ou o objetivo de algo. Tudo bem? Então, esse é o contexto. Finalidade ou objetivo. Vamos analisar as orações para ficar mais claro? Entre em silêncio para que as crianças não acordem. Lembra que lá no conforme, na conformativa, nós temos o bisu do conforme? Nas finais nós temos o bisu do para que. Tudo bem? Vamos lá? Entre em silêncio para que as crianças não acordem. Esse aqui já está no bisuzão. Tem o para que, finalidade. Tudo bem? Então aqui, qual a finalidade de entrar em silêncio? Não acordar as crianças. Então você tem o objetivo de entrar em silêncio, que é não acordar as crianças. Fez-lhe sinal que se calasse. Fiquei na dúvida. Jogo para quê? Fiz-lhe sinal para que se calasse. Então fiz o sinal com o objetivo de que ela se calasse ou ele se calasse. Tudo bem? Então aqui, substituindo para quê e temos finalidade. Estudem mais a fim de que resolvam bem as questões. Então, qual é o objetivo ou a finalidade de estudar mais? Resolver bem as questões. Quer fazer o bizu? Estudem mais para que resolvam bem as questões. Está vendo que ele sempre encaixa? Agora nós temos que tomar cuidado com algumas orações que parecem finais, mas que são substantivas. O Instituto de Assistência à Saúde continua habilitado para que gerencie o maior hospital da região. Você, paradão para fazer a questão, olhou para que ali e mandou que era a oração subordinada de verbial final e tomou um creu na hora da correção, né? Por quê, gente? Preste atenção. O Instituto de Assistência à Saúde continua, e esse é o verbo, habilitado. A palavra habilitado, ela é regida pela preposição para. Você está habilitado para dirigir, habilitado para fazer a festa, habilitado para exercer a função de professor, habilitado para ser policial. Então a palavra habilitado, ela é regida pela preposição para. Então para, e olha aqui, habilitado para. Opa, essa preposição aqui, ela está aqui por conta da palavra habilitado. Logo, isso aqui está completando a ideia do habilitado, porque quem é habilitado para alguma coisa. E tudo que vem depois do para é essa coisa. Qual é a habilitação dele? Gerenciar o maior hospital da região. Então, a partir daqui, do que? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque ela completa o nome habilitado. O Instituto de Assistência à Saúde continua habilitado para isso, para aquilo, para isto. Olha só,
esse que aqui é uma conjunção subordinativa integrante e não faz parte do para, né? Juntos formando o para que é a conjunção subordinada adverbial final. Então toma muito cuidado, analisa a oração com calma, pacientemente, tudo bem? Para não marcar errado. Agora, olha o exemplo de baixo. Não deixe de preencher o envelope para que os correios façam um bom trabalho de entrega. Então, esse para que, aí sim, temos uma conjunção final. Por quê? Porque você não pode deixar de preencher os envelopes com a finalidade que os correios façam um bom trabalho de entrega, com o objetivo de auxiliar os correios a entregarem com mais rapidez o seu pacote. O que aí, né, já dizia ali, meu correio que já está 2 semanas atrasado, estou esperando aí chegar uns livros e não chega. Só nós sabemos, né, o que é pedir pelo PAC. E compra na Amazon, na Submarina, na Americanas, aí sabe que o correio está ao aço. Então, finais. Passam a ideia de finais. Usar a conjunção para quê, né, a locução conjuntiva para quê, onde houver dúvida. Se encaixar, está indicando finalidade. Lembrando que é sempre mais interessante você analisar o contexto do todo, para que não haja dúvidas, visto que muitas conjunções são usadas em orações subordinadas adverbiais diferentes. O porquê é usado em várias, o que, então, meu Deus do céu, nem se fala, né? Então, você tem que tomar o pois, você tem que tomar cuidado com essas conjunções que se repetem em várias orações. Por isso é importante ler o todo, entender o contexto, ok? Proporcionais. Assim como o nome já dá a dica, elas estão falando sobre proporção, proporcionalidade, né? Enquanto algo aumenta, outra coisa pode aumentar também. Enquanto algo aumenta, outra coisa diminui. Enquanto algo diminui, outra coisa aumenta. Então, a proporção entre dois termos. Tudo bem? Existem algumas conjunções que vão te ajudar a identificá-las. A principal delas é a medida que, a proporção que, tá? Então, ao passo que, muito cuidado, porque a conjunção de proporcionalidade será a medida que. A medida que indica proporção. Se aparecer para você lá, na medida em que, aí a ideia já não é mais proporção, e sim causa. Em alguns casos pode ser usado também como condição. Então, muito cuidado. A conjunção que indica proporcionalidade é a medida que. À medida que o Brasil acelera, os limites impostos pelo real valorizado aparecem. Então, aqui indica uma proporção. Quanto mais o Brasil acelera, mais, né, os limites pelo real valorizado aparecerão. Então, quanto mais acelerar, mais vai aparecer. Então, a proporção de cima a cima, né? Quanto um aumenta, o outro aumenta também. Quanto menos as pessoas comem e bebem, mais elas pensam e teorizam. Então, aqui, falou que o jejum é legal para pensar e teorizar, diz o quê? Quanto menos você bebe e come, mais você pensa e teoriza. Então, aqui temos uma proporção. Quanto um diminui, o outro aumenta. Tá? O valor do salário, ao passo que os preços sobem, vai diminuindo. Então, aqui temos uma oração deslocada, né? Mas a ideia é que o salário diminui ao passo que os preços sobem, né? Inflação, padrão. O salário fica menor e os preços lá em cima. Proporcionalidade. E aqui um exemplo para você nunca mais errar, tá bom? O aumento descontrolado dos preços é injusto e perverso, na medida em que atinge principalmente a classe pobre. Então aqui nós temos uma causa, né? O fato de atingir principalmente a classe pobre torna o aumento descontrolado dos preços uma coisa injusta e perversa, porque ele atinge principalmente aos pobres. Então, a causa de ser injusta é porque atinge principalmente aos pobres, tudo bem? Então, na medida em que, passa uma ideia de causa e não de proporção, ok? Falamos das orações subordinadas adverbiais temporais, que são as mais simples, porque são aquelas que indicam um tempo específico que algo aconteceu. Tudo bem? Então, se deu a ideia de tempo temporal. Aqui, ó.
Já se sentiu sozinho enquanto havia 300 pessoas ao seu redor? Então, quando se sentiu sozinho? Quando havia 300.000 pessoas ao seu redor. Então, aquele enquanto ali marca tempo. Desde que essas explicações chegaram à minha vida, nunca mais fui o mesmo estudante. Então, quando foi que nunca mais eu fui o mesmo estudante? A partir daquele momento que as explicações chegaram em minha vida. Mal chegamos em casa, vimos toda a bagunça do cachorro. Então, quando nós vimos a bagunça do cachorro? Assim que chegamos em casa. Agora que estás de férias, o que pretendes fazer? Então, o que pretendes fazer nesse momento que começou suas férias? Então, senhores, se a conjunção ou locução conjuntiva ali passa a ideia de tempo, só poderá ser temporal. Essa daí, ela é muito tranquila de ser reconhecida dentro das orações, tá? O que pode causar dúvida de vez em quando é como no terceiro exemplo, né, o mal chegamos em casa, algumas situações onde você coloca essa ideia de mal chegamos, mal fizemos, mal partimos, maldito não, mal diríamos, tá? Então, cuidado aí.